Tudo sobre Verratti, salvando de novo a pele do técnico Carille para completar as últimas do mercado, bastidores, finanças. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar o vídeo contando, mudar de assunto e falar sobre o Vasco. Se é para falar de Vasco e falar bem, não dá para falar de outra coisa que não seja Pablo Verratti. Centroavante argentino que marcou mais 2 gols na vitória do Vasco por 3-1 contra o Sport na noite desse sábado em São Januário. Resultado que salvou, pelo menos momentaneamente, a pele do técnico Fábio Carille, mais uma vez o Verratti salvando o atual treinador. Números espetaculares do Verratti: 7 gols nos últimos 6 jogos, 13 gols em 17 partidas na atual temporada, número próximo de 1 gol por jogo, mesmo depois de 17 partidas. Aqui vem outro dado super importante: nenhum jogador fez mais gols do que Verratti no futebol brasileiro desde que aqui ele estreou. Verratti tem 46 gols em 92 jogos. Quem mais se aproxima do argentino é Yuri Alberto, do Corinthians, com 45 gols, mas em muito mais partidas, 104 jogos. Na sequência aparece o Pedro com 39 gols, o Lucero com 38 gols e o Hulk com 37. Só queria fazer uma menção importante: o Pedro tem 7 gols a menos do que o Verratti, mas bem menos jogos. O Verratti precisou de 92 jogos para fazer 46 gols. O Pedro tem 39 gols em apenas 68 partidas. Vale a lembrança de que o centroavante do Flamengo ficou 7 meses parado por conta de uma lesão no joelho. Só para arrematar em relação ao Cruz Maltino, vitória do Vasco, a segunda dentro de casa, que permite ao Cruz Maltino chegar a 6 pontos no Brasileirão, também somado a vitória no meio de semana contra o Puerto Cabello, 4 pontos na Sul-Americana. As coisas começam a ficar um pouco mais tranquilas para o Fábio Carille, que vai precisar continuar dependendo de resultados para não ser demitido. O Vasco fez uma linda homenagem. Aliás, quando eu falei 1110, apenas 3 atletas na história do futebol brasileiro vestiram a camisa de um mesmo clube mais de 1000 jogos: Roberto Dinamite, Rogério Ceni e Pelé. São Paulo e Santos, respectivamente. Então, tem muito valor. Maior artilheiro da história de São Januário. Enfim, se eu ficar aqui falando os recordes do nosso eterno ídolo, a gente não acaba o vídeo. E ontem, antes do jogo, houve uma homenagem justa. Todos os jogadores entraram com um pet, né? Aquele símbolo no peito do Roberto Dinamite, eterno, que normalmente só está na camisa do Paê, do camisa 10. O Vasco eternizou, mas ontem todos entraram em homenagem ao Roberto Dinamite, bandeirões, enfim. E quem brilhou? Mas o Verratti vem sempre brilhando, mas ontem foi uma noite especial. O Verratti fez 2 gols na vitória de 3-1 do Vasco, teve uma grande atuação, de novo o Verratti, muito importante. E um detalhe: os 2 gols saíram exatamente naquele gol à direita das cabines de rádio, onde tem a estátua do Roberto Dinamite. Está de braços abertos para o torcedor, com aquele lindo gesto de comemoração, tipo, venham me abraçar, né? E o Verratti, naquele gol, que tem o Roberto Dinamite ali de frente para o torcedor, ele fez 2 gols. Certeza que Carlos Roberto de Oliveira, o Roberto Dinamite, estava lá com a sua alma vascaína, empurrando o atacante Verratti. O time ontem jogou bem. Não teve o Maurício Lemos, como eu falei, seria o Lucas Freitas, e atuação segura. Num lance, o João Vitor deu mole numa saída de bola no primeiro tempo, né? Aliás, no segundo tempo, perdão. Mas, assim, o time como um todo foi bem, não sofreu grande susto. O gol contra, uma infelicidade do Hugo Moura, que ele vai cortar a bola, né, no escanteio no primeiro pau e acaba jogando contra o próprio gol do Vasco. Mas nos demais momentos, cara, o Vasco mandou na partida, criou oportunidades. O VAR tentou achar ali uma situação de falta no lance do segundo gol, que eu acho um absurdo. Acho absurda a forma como os árbitros se escoram no VAR. O VAR é uma ferramenta para ajudar. Teve falta, não teve falta num lance que você nem viu. Cara, a imagem é muito clara. Quando abre a imagem, o Wilton Sampaio, ele está de frente para o lance, na disputa de bola, numa disputa por espaço do Verratti com o zagueiro do Sport. Gol. Mas tem uma mão no ombro, mas não tem empurrão. O Verratti não faz nenhum gesto de empurrar o jogador do Sport.
E ele viu isso. Mas o árbitro de vídeo, para aparecer, que eles gostam de aparecer, não é aquela máxima de mínima interferência, eles fazem a máxima interferência, chamou o Wilton, e o Wilton olhou e falou, não, a decisão de campo está mantida, e tinha que ser mantida. Aí depois, no final do jogo, tem jogador do Sport, contra os times do Nordeste. Não, gente, tem nada disso. O árbitro de vídeo errou ao chamar o de campo. Decisão correta e o 3-1 do tamanho que foi a partida. Diferença de 2 gols. Eu até no palpitômetro botei 2-0. Errei, né? Mas a diferença para mim seria de 2 gols. E foi. Numa boa atuação, o Carille, depois do jogo, na entrevista coletiva, elogiou muito a postura do torcedor. Foram quase 16 mil apaixonados em São Januário. E o torcedor é isso, Carille. Acostume-se. Ele vai apoiar, ele vai incentivar. Pode ter um jogo ou outro que ele se irrite, queira vaiar, faz parte. Esse é o torcedor, porque ele é passional, ele tem um coração na jogada. Então, assim, um time que jogou muito bem, Carille soube dosar os jogadores ao tirar Coutinho e o Verratti, porque terça-feira tem um jogo difícil contra o Ceará. Será que o Coutinho vai jogar esse jogo? Está tendo uma boa sequência, indo muito bem o Coutinho, mais uma grande atuação dele, foi inclusive dele o passe, a assistência de cabeça no segundo pau para o gol do Verratti, o primeiro gol. Fora a movimentação e as entradas de Nuno e Garré ajudaram demais o próprio Coutinho. Estou achando ainda o Garré tentando encontrar o seu espaço, um pouco tímido, né? Até na hora do gol do Verratti, o primeiro gol, eu achei que ele ia bater. Quando ele pega uma bola ali, ela cai na esquerda, que é a perna boa, mas enfim, não o fez. Não sei, será que o Coutinho vai para o jogo com o Ceará? Porque no outro sábado tem o Flamengo no Maracanã. A gente tem que ter os jogadores totalmente inteiros ali. Aí, mas já tirou contra o Corinthians, vai tirar contra o Ceará? Leva, mas não joga o jogo todo. Vai tirando como está tirando 15, 20 minutos no segundo tempo. Ontem foi aos 24. Vai dosando. Enquanto tem o Payet, vai. Depois que saiu o Payet, hoje no elenco, eu estava conversando ontem aqui em São Paulo com o Fernando Neto, da T4T, que viu o jogo comigo, com a minha esposa, com a Karina. Falei, olha, o Garré é uma solução. Tá aí. O Garré por dentro eu acho que vai render mais do que aberto pelo lado direito, na minha avaliação. Enfim, torcedor, uma grande vitória. Um domingo realmente tranquilo para o torcedor do Vasco. A gente vai secar uns adversários aí e tal. Mas terça-feira tem jogo. E terça-feira eu volto a narrar, tá, gente? Não narrei ontem. Quem sentiu falta ficou muito feliz. Aliás, escreve aqui no comentário. Pô, senti falta, Azevedo e tal. Faltou o FV ontem. Porque eu tô aqui em São Paulo fazendo um curso que termina hoje. Mas amanhã já estou de volta ao Rio. E terça-feira tem a nossa transmissão daquele jeito especial que você está acostumado. É isso, galera. Fique com Deus. Um ótimo domingo para você. Espalha para geral. Se inscreve no nosso canal e tamo junto. Vai. Salve, torcedor do Vasco. Seja bem-vindo ao canal do Gigante da Colina. Deus abençoe cada um de vocês. Primeiramente, eu gostaria de convidar a você a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma notícia do Vasco da Gama aqui na plataforma, tá bom? O Vasco Gui ganhou do Sport ontem. Verratti, homem da partida, marcou 2 gols. Jogador muito bom mesmo. Venceu o Sport e está no G4 do Campeonato Brasileiro. Olha só o Vasco subindo aí posições e terminando no G4 do Brasileirão. Vai torcer para alguns tropeços na rodada, é verdade, mas pelo menos é com esse pensamento que o Vasco tem que pensar, né? Somente tentar desempenhar o melhor futebol e conseguir os resultados aí para alcançar os seus objetivos, tá bom? Deus abençoe cada um de vocês, tamo junto, salve, salve galera do Vascão, até mais.